queria, nesta noite, fazer um trabalho diferente. Ao invés de eu trazer apenas uma mensagem, eu queria ouvir as dúvidas dos companheiros. Claro que não pode ser de todos, senão eu não saio daqui. Esta noite o trabalho fica por realizar. Então, eu vou fazer a escolha de quem pode me fazer as perguntas. Está bem assim? Sim. Não está bem. Você. Eu gostaria de saber uma passagem que fala dos anjos decaídos. Se já chegou a anjo, já teve aquela trajetória para chegar até lá. Como que um anjo caiu? Você já parou para pensar se Deus dependesse de papel, que o fogo queima, que o tempo apaga? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que toda a escrita divina está na consciência de toda a sua criação e que funciona de acordo com o nível conquistado, desde um vírus até um arcanjo? Se a lei estivesse escrita em papéis, Deus não seria Deus. Os homens escrevem de acordo com os seus próprios interesses e podem mudar a qualquer tempo, a qualquer hora. Basta olharmos para as religiões da terra, onde muda-se uma vírgula, onde se coloca um ponto, gerando interesses próprios. O que é evangelizar para nós espíritos? Evangelizar é libertar. O que observamos quase sempre é que muitos dos gênios que vêm para a Terra, ao invés de auxiliar na evangelização, ou seja, na libertação das almas, eles fazem o inverso. Como pode um anjo cair? Como pode alguém que nasceu, cresceu, tornou-se um grande profissional da área científica e de repente aos 60 ou 70 anos diz assim: não quero voltar a ser criança, estou cansado de ser cientista? É impossível, a não ser pela reencarnação. Entendeu? Então, os mesmos homens que escrevem costumam mudar seus escritos. É muito comum ouvirmos alguém dizer assim: o livro tal é sagrado e foi escrito por Deus. Como é que Deus não escreve? Deus não é homem, Deus não é humano, e nós precisamos de quebrar esses conceitos. O anjo nunca vai cair. E todos vocês serão anjos um dia. E para chegar à angelitude, vocês têm que galgar. Tá bem? Você. Boa noite. Não tem. Da continuidade com todo respeito, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, Palavras de Jesus. amor, construção maior.
Cada um aqui na Terra tem um maior propósito, onde ele vê nos outros o inimigo. O inimigo está no momento em que se olha no espelho. Saibamos disso, né? Acho que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É isto? É muito comum achar que o inimigo está na casa do vizinho, ou no companheiro de trabalho que não pensa em igualdade, mas não. O nosso inimigo somos nós mesmos. Olha que interessante. Você é um universo em miniatura. Tudo que tem no universo tem aqui. Moral, espiritual e fisicamente. Você é o governador do seu universo. Já parastes para pensar quantos trilhões de vidas tem neste corpo? Olha que interessante. Você tem aqui todo um conjunto de pele, que olhando a olho nu é um conjunto. Mas são todos individualizações que se unem para formar um. E assim sucessivamente em todos os órgãos do corpo. Mas lembre-se que todas essas vidas divinas estão sob o seu governo. Razão por quê? Nós somos inimigos de nós mesmos. Quantos de nós, numa experiência tão bela que é uma reencarnação, nos deixamos levar por uma série de vícios que não somam nada em nossa vida moral e espiritual? Com tudo para podermos realmente batermos asas e sermos felizes. Mas nós não deixamos, não permitimos. Sabe por quê? Porque as nossas ações, elas viciam as nossas células. E às vezes é muito costumeiro dizermos assim: ah, o vício é do corpo. Não! O vício é da alma. Mas aqueles que estão sob sua tutela, que são suas células trabalhadoras, elas são fiéis ao seu comando. Entende? Deus te abençoe. Vem cá, José. Como está você? A pergunta é para você. Você que vai fazer uma pergunta para mim. Então não pode me pedir número de loteria que eu não dou. Tem vezes que a gente está bem sossegado em cima da gente e tem as aprovações. Perfeito. Eu tenho falado muito nesta casa e em outras que eu participo, independentemente da sigla religiosa, nós, os espíritos, trabalhamos nas casas bem dirigidas. Não importa se é um templo católico, se é um templo protestante, se é budista ou se é espírita. Desde que seja bem dirigido com os princípios do Cristo, nós estaremos lá. Mas olha que interessante. O pensamento, ele é uma força motriz que movimenta o mundo. Cada homem é um co-criador. Mas você vive num mar de ideias. Então, o pensamento infeliz que você lançou há uma semana atrás, ele busca os seus iguais e retorna para você. E quando ele retorna, ele vai te incomodar, porque o peso que ele traz consigo é maior da sua capacidade. E às vezes traz consigo também aqueles companheiros que não estão dispostos a nada fazer para que a vida se torne mais leve. Por isto Jesus disse: vigiai. E quando ele cita, orai. Quando você está em plena conquista pelo trabalho, não está matando o tempo, você já parou para refletir que nem dor existe? Porque você está orando.
Orar não é balbuciar palavras. Orar não é ficar a pedir Deus ou Jesus para realizar aquilo que compete a nós próprios. Orar é contribuir para o equilíbrio e a cocriação que nos compete fazer. Entendeu, José? Deus te abençoe. É isso. Pode fazer a pergunta. Você falou de desencarnar, encarnar, desencarnar. Queria que você falasse mais sobre isso, desenvolvesse essa ideia de sair daqui, desencarnar, o que acontece lá, como é que volta, quanto tempo depois. Tá ótimo. Vamos lá. Primeiro lugar, a casa de vocês não é a terra. A terra é simplesmente uma escola abençoada, onde todos aqueles que materializam estão aqui nesta grande escola em aprendizado. Por quê? Temos que atingir a condição de varão perfeito. É a afirmativa do grande governador do planeta. Sede perfeito. Mas para atingirmos a perfeição, nós não podemos esquecer que para chegar até onde chegamos, nós vivenciamos uma série de experiências. Dormimos na pedra. Não dormimos? O nosso princípio espiritual necessitou passar por toda a experiência do mineral. Caso contrário, no futuro, se necessário, como que ele entenderia a vida se ele não tivesse vivenciado tal experiência? Vivemos no vegetal. Ali começamos a sonhar. Começamos a entender uma série de belezas. Podemos cultuar o sol, a lua. Começamos a entender que fazemos parte de todo um conjunto, que nós não somos nós somos uma família, e quando falamos de família, nós estamos falando de toda uma estrutura. E ao longo das experiências, nós fomos acumulando também uma série de desprazeres, de lixos mentais. E como compete a cada um de nós rever todas as pedras que nós colocamos ao longo de nossa jornada, porque nos pertence. E quando eu digo pedra, eu estou falando dos pensamentos. Temos que retornar, retirá-las do caminho, usá-las para a nossa construção, porque nada está perdido na criação, nem o mal que se faz. Porque o mal de um pode ser a observação do outro. E sem as reencarnações, nós estaríamos, sim, fadados a vivenciar um inferno mental eterno. Por isso, não existe marcas, não existe tempo para que cada um vive na experiência desta escola. Eu posso viver 100 anos, mas como eu posso viver 100 dias? Não importa. A necessidade é do espírito e o controle e a administração é divina. Entendeu? Sem reencarnação, eu não estaria aqui falando para vocês hoje. Sem a reencarnação, nós não iríamos conseguir entender o Cristo. Jesus passou por aqui há quantos anos? Estamos ainda tentando entender Jesus.
Quantos de nós ainda estamos aqui nos intitulando doentes? Quantos de nós gostamos de ser doentes? Quantos aposentados chegam no mundo espiritual e sem querer trabalhar porque são aposentados? Por que a grande maioria dos homens tem medo da morte? Porque sabe que no mundo espiritual tem muito trabalho. Aqui vocês trabalham 6 horas, 8 horas. Aqui eu trabalho 23 e 45. Olha que diferença. Estamos atendendo a tantas pessoas, mas ninguém recebe boleto em casa. Interessante. Entendeu? Mais uma. Ou ela pergunta. Eu só pergunto por quê. O espírito não tem sexo. O sexo é animal. É uma necessidade da manutenção da espécie. Quando nós desencarnamos e chegamos ao mundo espiritual, nós mantemos o protótipo fisiológico para podermos sermos reconhecidos pelos amigos e pelos inimigos. Correto? Então, olha que interessante. Por que no planeta hoje nós temos mais espíritos em corpos femininos do que em corpos masculinos? Já se perguntaram por quê? Vocês conhecem alguma mulher que não é mandona? Me apresenta uma. Me perdoe falar assim. Conhece? Só uma. Maria. Sabe por quê? Não conheço ela. Porque todo espírito que nasce, em sua grande maioria, em corpo feminino, foram guerreiros do passado e que retornam para exercer a maternidade com o objetivo de despertar o amor, porque na guerra matamos e no amor nós damos vida. Razão porque o espírito necessita sair da condição masculina em que ele exerceu a guerra, e aí ele volta em corpo feminino para que o amor desperte. Uma mãe, ela dá a vida pelo filho. Mas o guerreiro mata este mesmo filho. Olha como que as coisas parecem não combinar, mas combinam. Aí está a grande perfeição do Criador. Ele consegue tirar das sombras luz. Ele consegue transformar o ódio em amor. Ele consegue pegar 2 inimigos, onde uma mãe carrega o seu inimigo aqui nos braços e dá a vida por ele. Entendeu? Se não entendeu, tem muitas. Esta é uma verdade que nós não podemos fugir. E a última é para você. Você tem direito a uma pergunta. Aproveita que dá todo dia. Não sei. O que mais te incomoda no ser eu? Nesse exato momento. O Espiritismo não é doutrina de homens. O Espiritismo é doutrina dos espíritos. Ela precisava, sim,
de ser codificada, de ser trabalhada para que os homens pudessem entender. Mas não é dos homens. Eu posso lhe dizer com toda certeza que é a única. No mais, todas as demais são criações dos homens, com seus interesses ou não. Por estas razões, às vezes nós necessitamos sim do fogo para podermos despertar e sairmos às vezes da mesmice em que nós nos colocamos. Então, meu amigo, aproveita bem este período, este tempo em que você está se dando para que a sua amplitude se realize. Aproveite cada segundo da vida. Não seja o mesmo todos os dias. Todos aqueles que querem ser o mesmo todos os dias não crescem. Seja você cada dia um novo homem. Porque quando nós nos formamos a cada dia, a cada acordar para a vida, a nossa visão também modifica e amplia. E aí nós passamos sim a entender a vida conforme ela é, não conforme os homens querem interpretar. Com todas as belezas que esta grande escola oferece, eu posso te afiançar que nenhuma das belezas que podemos ver aqui neste planeta não se compara às viagens que fazemos e que podemos observar na criação de Deus. A Terra ainda é um planeta primitivo. É uma criança ainda em andamento, engatinhando. Mas é muito importante, porque aqui é o berço onde nós aprendemos a chorar, a sorrir, a crescer, a lutar, a agradecer e bater asas. Enfim, eu encerro por aqui e deixando aqui claro para todos nós, vamos melhorar a nossa visão de vida, os nossos conceitos. Vamos trabalhar melhor o talento ou os talentos que Deus nos deu. Maridos, sejam parceiros. Esposas, sejam parceiras. O marido é dono, a esposa é dono, o parceiro não. Então vamos gerar uma parceria melhor no convívio familiar. Vamos ampliar os laços de amizade. Isto é viver o Evangelho. Ao invés de nos incomodar se Jesus subiu ou desceu, vamos fazer a nossa parte. E se estamos plantados dentro de um lar, é porque ali nós podemos ser, sim, agentes do Cristo para o despertar dos anjos que ali ainda estão adormecidos. Uma boa noite e muito obrigado.